Porque normalmente é direto, que eu tinha feito para entrar direto. Gente, eu agora não consigo me colocar no vídeo. Então... Ah, não, sabe por quê? É porque você está usando o vídeo pro Meet. Então tem... não dá. Eu recebi a mesma mensagem. Deixa eu ver aqui, tira o vídeo só do Meet. É que a câmera não só funciona em um. Depois a gente vai sair porque tá gravando aqui. Bom dia a todos. A gente agora vai dar início à sessão de defesa de doutorado de Rosane Cordeiro de Castelo Branco. Ela é discente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC-PEGET. A banca, ela foi orientada por mim, professora Luana, coorientada pela professora doutora Silvia Maria Truzen. Bom, a banca será professora Marielene Torres, da UFSC, que é coordenadora do DINTER, professor Júlio César Neves Monteiro, da UNB, e professor José Guilherme dos Santos Fernandes, que é examinador da UFPA, que também está no DINTER. Bom dia a todos. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada por você estar aqui. Então, nós vamos dar início agora à defesa da Rosane. Rosane, lembrando rapidamente, você vai ter no máximo 20 minutos para apresentação. Tá bom? Eu vou avisar. Ok, vamos lá. Avisa 5 minutos antes, tá bom? Ok. Deixa eu escrever teu trabalho. Eu vou abrir o trabalho. Bom dia a todos, professores, colegas. Eu estou muito feliz, né, por de toda essa jornada. Antes de mais nada, eu não sou nada sintética, porque sou professora, mas tentarei ser sintética, né? Sou bastante prolixa. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é de agradecer à PEGET DINTER, ao grupo que se dispôs a ouvir o canto dos pássaros da Amazônia e nos dá essa chance de termos acesso a essa nova ciência, que, na verdade, já estamos aplicando como optativa, como disciplina optativa, e que já está prevista para o projeto pedagógico, porque nós estamos reformulando o projeto pedagógico. Então, sou muito grata mesmo, de coração, porque os alunos já faziam essa cobrança nossa. Outra coisa é agradecer aos professores que estiveram conosco também na banca de qualificação, que é a professora Marielene e o professor Tiller, que me ajudaram muito nessa caminhada. Não é? As professoras, orientadoras e co-orientadoras, a professora Luana, a professora Silvia, tiveram muita paciência, deram muitas contribuições, eu não sei, é de coração mesmo, muita gratidão a vocês por tudo que fizeram por mim. E aos professores que aceitaram estar nessa banca, professor Júlio César, da UNB, professor Marielene, da UFSC, o professor da Amazônia, Zé Guilherme, muito obrigada, viu, por estarem aqui comigo nessa luta, vencendo mais essa batalha. E agradeço aos meus familiares, sempre estiveram comigo nos momentos difíceis, às vezes de vontade digo, será que eu vou conseguir isso? Mas os familiares são tudo. E os meus amigos mais presentes, inclusive os da Alemanha, né, que estão na Alemanha, que estão comigo nessa caminhada. A CAPES, eu não posso deixar de agradecer a CAPES por ter me possibilitado o estágio na UFSC,
que abriu bastante o meu horizonte de visão de mundo, né, sobre o estudo da tradução, que, na verdade, eu já desenvolvia em sala com as minhas crianças, que eu desenvolvo esse projeto para crianças na Amazônia, né, de inclusão social, e que eu já fazia isso em sala de aula e não percebia, né, porque eu trabalho com a interculturalidade. Então, eu agradeço muitíssimo. O trabalho, ele, na verdade, eu vou colocar agora. O trabalho, ele está vinculado, né, ao estudo da tradução, e eu vou trabalhar com um autor que é pouco conhecido no Brasil, ainda de forma tímida ainda, que é o Wilhelm Hauff, né, pelo qual me apaixonei, e vocês vão saber por quê, que eu me apaixonei por ele. Ele, na verdade, como eu trabalho com literatura infantil, com as crianças, o Hauff, ele vai estar agora mais presente, né, no meu trabalho, com as crianças. E assim eu optei por ele, realmente por essa obra, que ainda não está traduzida para o português, da Scarlett Hertz, e ela foi foi publicada em 1828, né? E eu vou trabalhar uma temática, como o estudo da tradução, a gente tem que optar por uma temática dentro da obra do Hauff. Eu optei para pegar essa fronteira do oral e ao cultural, porque ele está muito presente na obra dele. Vamos lá. Próxima. Entrou. Agora. Bom, eu peguei aqui dois fragmentos, dois pensamentos, né, de Nietzsche, esse grande filósofo alemão. Não devemos tornar o antigo novo para nós e nos arrumarmos e imaginarmos nele. Não devemos poder insuflar a nossa alma nesse corpo sem vida. Na verdade, Nietzsche transmite para mim, não é, exatamente essa sensação do antigo que vai se tornar novo, não é, na nossa leitura, na nossa recepção estética. E o tradutor, ele tem esse papel, né, como leitor e como tradutor, né, e finalmente como o novo autor. E Lévi, esse grande teórico que eu tive acesso através da professora Luana e de leituras que havia realizado, pelo qual eu também tive uma identidade muito grande, porque ele trata exatamente, né, de uma tradução voltada para a criação, para exatamente o tradutor, ele é um criador, né? Ele trabalha com a recepção estética, com a interpretação, e ele diz, as escolhas do tradutor são a materialização da percepção que teve do texto de partida, ou seja, essa percepção é que chegará ao leitor do seu texto de chegada, o que de fato é sua interpretação do texto traduzido, que na verdade adentra na recepção estética. Vamos lá. Na busca da tradução da obra rauffiana, eu tive que garimpar, né? Buscar os primeiros passos, porque ele não está ainda, ele está muito pouco no Brasil, só de forma no caráter oriental, e não era isso que eu buscava, né? Eu queria buscar mais do Hauff. Eu sei que ele é um grande escritor, foi um grande escritor, e a obra dele precisa estar presente também no Brasil, como já está na Europa, não é? Na trajetória da pesquisa, eu garimpei a obra e encontrei essas duas obras já traduzidas para o português, só que dentro da representação que se constitui exatamente no orientalismo, né? Quer dizer, o Oriente muito presente nos contos orientais dele, e isso foi um dos problemas que ele, na minha concepção de análise, ele teve, porque ele era visto apenas como exatamente pesquisador e escritor de contos orientais, o que não é o fato, né? Existe muito mais, ele escreveu muito mais sobre isso. Contextualizando a pesquisa, o corpus que eu fui buscar para trabalhar é exatamente das Scarlett und andere Märchen, não é?
uma obra que, logicamente, eu descobri num sebo, né? Porque em São Paulo, porque, na verdade, hoje ela dificilmente ela é encontrada, mas hoje eu já vejo que já tem novas edições, não é? E vocês vão ver isso no trabalho. Outra coisa, eu trabalho com a tradução comentada, né? dessa obra de Ralph. Das Cartes, ela, na verdade, é uma narrativa que se encontra inserida na obra Das Wirtshaus im Spessart, ou seja, a hospedaria em Spessart. Na trilogia, essa narrativa ela se encontra dentro de uma trilogia dos almanacs denominada de Märchen, Almanacs für Söhne und Töchter gebildeter Stände, ou seja, o Ralph trabalhou com almanacs, não é? Eu abro um precedente no meu sumário exatamente para trabalhar sobre os almanacs, né? Por que ele realmente foi buscar os almanacs? Deve ter sido acredito eu que tenha sido uma estratégia, não é? Porque ele acaba adentrando no aspecto dos leitores na época, exatamente por trabalhar com almanacs de contos para meninos e meninas, né? Os elementos estruturantes dessa obra, na verdade, Ralph, ele se encontra numa fase de transição, ou seja, ele está bem entre o romantismo e o realismo. E aí ele traz algo que ainda está no maravilhoso e algo que está no fantástico, ou seja, que vai se dar em mitos germânicos, né? Duendes, espíritos da Floresta Negra, ou seja, a região dele era essa, do Württemberg, e ele realmente vai buscar esses elementos míticos, né? Exatamente da mitologia germânica nórdica. Outro elemento são os resquícios do Oriente, né? Que a gente ainda os vê presentes, não é? Na obra dele, mas de forma sutil e de forma irônica, que não é o caso da obra anterior dele. Ou seja, então Ralph tem duas fases. A fase do orientalismo limpo, que é exatamente na primeira fase dele, e eu detecto isso na pesquisa, e a segunda fase dele, que é exatamente o Oriente de forma irônica, né? E adentrando no sociocultural. A dicotomia vem entre a realidade e a fantasia, ou seja, ele trabalha nos dois polos, ele trabalha com o maravilhoso, mas também trabalha com o fantástico, porque ele trabalha com elementos que são da floresta, por exemplo, o Schatzhauser. Schatzhauser é um espírito da floresta, é um espírito que ninguém vê, não é? Então, na verdade, ele também trabalha com questões do fantástico, não é? Bom, a transformação social e cultural também, né? Que é exatamente essa... o Ralph, ele expressa isso, não claramente, mas está subentendido, né? Todo o processo de transformação político-social de Ralph naquele momento, né? Da vida dele. Logicamente, a Gênese, eu vou falar muito rapidamente aqui, que isso está no sumário, em alguns pontos do sumário, né? A Gênese de Das Cartes, que é exatamente que a gente vai perceber a influência. Ralph, vale salientar que ele era filósofo, não é? Era um grande filósofo que era também um escritor de poemas, não é? Então, de outras obras publicadas na época, e a gênese dele vai exatamente buscar os elementos que Herder, esse grande filósofo alemão, né, ia buscar na cultura popular, né, nas obras exatamente que estão na oralidade, né? Então, o paradigma social e cultural na Alemanha também a gente se encontra muito presente na obra de Ralph, até porque ele estava passando por um processo de transformação política e social. Do romântico, ele sai do romântico em Morgenland e entra no social, quando ele acaba com essas novas pesquisas, ele é reconhecido como um grande autor do Kunstmärchen, que a gente vai ver, na verdade, são contos maravilhosos de arte, né? Então, ele sai do Volksmärchen, ou seja, sai dos contos maravilhosos populares para os contos maravilhosos de arte. Não é? Ele é um reconhecimento.
Como gênero literário, eu também trabalho em temas como Märchennovelle, porque alguns autores que eu fui buscar também já o reconhecem como novela de contos maravilhosos, ou seja, ele está com elementos da novela e elementos de contos maravilhosos, né? Ele apresenta isso na obra dele. E o entre-lugar do oral ao cultural, não é, que eu já falei, e a simbiose com mitos e doentes da mitologia germânica, não é, que ele faz questão de colocar com que a gente, ao mesmo tempo que ele diz que isso já não existe mais naquela fase, em função de todo esse processo social e político que ele está vivendo, ele também reconhece ainda a presença desses mitos e duendes da mitologia germânica dentro da floresta, né? E daí eu passo para a publicação, que eu vou trabalhar como é que ele usou as estratégias para que ele, até porque ele está na mesma época dos Grimm, né, de publicação dos Grimm, o que era uma concorrência, de certa forma, difícil para ele, mas ele não desiste, é uma pena que ele falece aos 25 anos, né? Então ele não dá continuidade ao trabalho dele. Bom, abordagem teórico-metodológica, eu trabalho com a tradução comentada, com base nos estudos descritivos da tradução e a interpretação, não é? A tradução como processo de decisão e da individualidade criativa do tradutor, que esse foi um dos maiores teóricos que eu realmente trabalhei. A cultura na tradução e o segundo autor, não é? De Lambert, porque realmente são pessoas, são teóricos que veem a cultura da tradução também e percebem que, na verdade, o tradutor ele acaba se tornando o segundo autor, porque ele traz elementos, né, que são da cultura de chegada ou da cultura meta, e não da cultura fonte, não é? Então, existem interferências quando o tradutor, por mais que nós não queiramos, mas quando nós traduzimos, e vocês vão ver isso... Rosane, 5 minutos, Rosane. Meu Deus. Então, vamos para frente. Eu fiz um eixo de análise, no quanto poético, coloquei alguns elementos, né, que estão na obra. O Schatzhauser, são cânticos poéticos presentes na obra, né, e o Schatzhauser é um mito presente na obra dele. Passa. O religioso e o paganismo, né? E aí eu coloco, pois reza a lenda, porque, na verdade, reza a lenda é uma expressão nossa, e aí já da cultura meta, né? O Speck, na verdade, o Speck é gordura em alemão, não é? Não ficaria bem dizer ratos são pegos pela gordura. Então, ratos são pegos pelo queijo. Aí, realmente, eu atualizei a obra, né? E aqui também, Marx do Orientalismo, está bem presente na obra dele. Notas do tradutor, devemos jogar na sorte, né? Essa na sorte foi uma expressão que eu coloquei na tradução. A Rocas de Teá, Kunkel, né? Eu fiz essa tradução de Rocas de Teá, porque isso já está como... Bem, eu respeitei também a obra no seu tempo, né? E, finalmente, né, uma régua de bronze, que esses elementos são realmente da era do medieval e que eu tive que traduzir e buscar essas fontes, não é? As considerações finais constatar que realmente a obra ela rompe com o gênero literário romântico dos contos de fadas estabelecido pela crítica e editora na época. O Ralph ousa com a criação de uma obra de gênero híbrido, a novela de contos, introduzindo o fantástico e o maravilhoso, unindo a elementos da realidade, não é? Então, ele contextualiza na obra o processo de transição cultural e político-social na Alemanha. A crítica literária amanhã reconhece das Kaltheads como um novo gênero literário. Isso é fundamental. E a pesquisa comprova que a obra das Kaltheads torna-se material de pesquisa no novo século. Eu fico muito feliz por isso, não é? E aqui são algumas, né, das referências. Finalmente, vielen Dank für alle. Obrigada por tudo. Obrigada, Rosane. Você pode tirar... Isso, obrigada. Bom, nós vamos então proceder às arguições, né?
Nós vamos começar pelo professor Júlio César, né? Que é o mais distante, digamos. Ele não está no Dinter, né? Então, ele seria o mais distante. Passo a palavra, então, para o professor Júlio César. Rosane, vou pedir para você a gentileza de, na hora de que o professor ou qualquer outra pessoa estiver falando, a gente desliga o microfone para não dar... porque sempre dá um... Tá bom? Obrigada. Professor Júlio César, é com o senhor. Ô, Júlio, você está mudo. Não estou mais. Recuperei minha voz. Então, muito obrigado, professora Luana. Bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado a Rosane e a Luana pelo convite, pela oportunidade de uma certa maneira, colaborar com o Dinter, né? Entre a UFSC e a Universidade Federal do Pará. Né? É uma satisfação muito grande sempre, né? Ver um projeto dessa envergadura chegar ali a bom termo, né? Então, eu vou, sem mais delongas, né? Cumprimento também aos demais membros da banca, meus companheiros, né? Professora Maria Helene e professor José Guilherme. Eu vou fazer algumas considerações, Rosane, por amostragem, né? Eu li seu trabalho, vou selecionar alguns aspectos, né, para a gente discutir, que é assim, eu tenho algumas perguntas, né, mas você fica à vontade para responder no final, ou para me interromper, se você quiser, tá bom? Ou não responder, tá bom? Então, você fica à vontade. Né? É sempre no sentido de colaborar, né, com o trabalho, né? Bom, eu vou começar bem no comecinho. Eu vou fazer menção aqui a algumas páginas, não é só para você, se você quiser se localizar, né? Eu vou fazer menção agora à página 17 e, curiosamente, a página 100, né? Da questão da canonicidade, né? Você fala lá na página 17 que o autor não é canônico. Aí lá na página 100 você já diz que ele é canônico. Então eu tenho duas perguntas aí, né? Então eu não sei onde ele é ou não é canônico, porque não sei se ele é canônico, não sei se não é canônico no Brasil, se não é canônico na Alemanha, se não é nenhum dos dois, ou se é nos dois, né? Há uma informação aqui conflitante. E outra coisa, como é uma tese de doutorado, né? Normalmente a gente trabalha com categorias e explora essas categorias, né? A canonicidade, o cânone, né? Eu acho que não era o seu foco principal, né? Salvo engano meu. Né? Então, ele não mereceu, né, uma discussão aprofundada, né, do ponto de vista teórico, não há uma relação. Né? Eu acho que a questão aqui não é, na minha leitura, posso estar equivocado, né, você vai me corrigir, mas eu acho que a questão do imediatismo da obra é mais importante aqui do que a discussão canônica, né? Eu acho que o grande mérito da sua tese é trazer essa obra muito interessante, por sinal, né, que estava inédita no Brasil, né? Então, acho que essa questão da canonicidade, se você quiser depois olhar lá no seu arquivo, se você julgar interessante, depois falar com a sua orientadora e a sua co-orientadora, né? Simplesmente olhar lá no seu arquivo e tirar a questão canônica, que aí fica tranquilo, né? Aí, se você depois quiser comentar alguma coisa sobre isso, você fica à vontade, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo em qualquer banca, né? Das traduções. Né? Você apresenta traduções de trechos de obras, né, teóricas, e mesmo do seu autor, você coloca assim, tradução nossa, né? E você acabou de dizer, né, tradutor como autor. Né? A tradução é sua, não você tem que dizer, tradução minha. Né? O plural de modéstia aqui não se aplica, eu acho que a gente tem que cada vez mais reivindicar, né, o nosso espaço. Né? Você fez, né? E fazer tradução dá trabalho, né? E realmente é um trabalho autoral. Então, não seja modesta. Põe aí, tradução minha, que é a sua. Né? Então, onde apareceu o seu nome. Não me engano,
a primeira vez na página 22, mas toda vez que aparecer tradução nossa, não tenha modéstia, tá? Põe a tradução minha, porque é sua mesmo, né? Com relação à edição que você usa, agora eu vou fazer um comentário mais geral. Lá na página 95, você começa uma discussão, você apresenta, né, algumas capas de outras edições, né, de edições alemãs e edições traduzidas, né, para outras línguas, para o finlandês, para o inglês, para o russo, né? Mas, de novo, né, esse paratexto, especificamente, não é um paratexto que com o qual você se ocupa na sua tese, né? O seu paratexto é um paratexto mais, que tem a ver com nota, tem a ver com, né, talvez um texto de apresentação, um prefácio, talvez, mas não é exatamente a capa, né? As capas não são objeto de análise, porque depois você não faz nenhuma ligação lá nos outros capítulos, né? No capítulo do projeto tradutório, por exemplo, né? Com as capas. Então, é um material interessante, né? É muito interessante ver até esse percurso, né? Imagético, né? Em outros tempos, em outras culturas, né? Mas eu não sei, talvez se você pudesse fazer talvez um parágrafo, talvez, para aprofundar um pouquinho mais essa questão, né, das capas, e fazer a ligação com o que você falou várias vezes na tese, que é muito interessante, que é você fez muitas vezes menção aos mitos, né, a lendas. Então, ver se esses mitos e lendas estão representados nas capas ou não, né? Então, acho que seria enriquecedor para o trabalho. E falando ainda em obra, né, na questão física, né, só lá no finalzinho da tese que eu imagino que você está usando uma edição de 1908, né, mas é preciso que você coloque isso lá no comecinho da sua discussão sobre tradução, que edição você usa, né? Porque a edição que a gente usa, ela é uma baliza, né? Ela determina muitas das nossas escolhas. Se você usar edições posteriores, provavelmente você vai ter um outro... pode ter havido um trabalho de edição, de editoração, que suprimiu ou acrescentou elementos, inclusive paratextuais, né? Então, é importante que você escreva em algum momento, depois você vê com a Luana, em que momento você o melhor para que essa informação apareça, mas ela precisa aparecer, né? Que edição foi e como é que ela é, né? Que editora se era uma editora grande, se era uma editora pequena, se era uma editora, né, de prestígio, se não era, se tinha paratexto, porque eu entendo que eu vou falar de nota daqui a pouquinho, alguma nota tinha nessa edição, né? Então, o que mais? Eu fiquei curioso, né? Que outro tipo de paratexto tem? Que outro tipo de texto de acompanhamento, depois eu amarrei, tem aí? Não sei, né? Então, falta essa informação para o seu leitor. Então, se você puder dar essa informação, seria muito, muito bom. Falando em nota, agora eu vou entrar... Aí eu vou entrar mais... O que eu fiz foi o seguinte, eu tentei me concentrar mais, né, nos capítulos 5 e 6 da tradução e dos comentários, né, do seu projeto tradutório, sem, né, claro, ignorar os outros capítulos, mas como eu sabia, ou pelo menos eu intuía, né, que ia ser o primeiro a falar, então eu meio que me arroguei o direito de dividir um pouquinho a tarefa, né, porque senão não sobra mais para os outros colegas falarem. Tem algumas questões, né, que depois a gente pode discutir sobre as suas referências teóricas, né, da tradução, né, a ligação que pode ser feita
né, de forma mais estreita com o tema da obra e tudo mais, mas eu vou me concentrar mais na tradução. Aí, Rosane, eu vou te convidar para a gente dar uma volta lá no texto. Eu vou ter que voltar ao texto, que eu tenho que fazer referência a ele, né? Lá na página 104, não sei se eu estou com o arquivo Word aqui, né? Lá na página 104 começa a tradução, né? Então, tem algumas coisinhas que você tem que corrigir, né? Você diz que a tradução, vamos fazer a tradução para o alemão, né? Na verdade, foi traduzido do alemão para o português, né? Houve aí um lapso aí, mas não é nada de muito grave. Então, tem lá das Cartas, tradução para o português brasileiro, aí você diz, a seguir apresento minha tradução para o alemão, não é, né? É a tradução para o português. Então, aí agora você vê, aí vem, 1908, texto organizado pelo editor Max Drescher. Aqui que aparece só, né? Eu acho que essas informações, elas têm que ser mais detalhadas, mais para cima do texto, não pode chegar... essa informação é muito importante para estar só aí, né, num subtítulo. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer algumas observações também sobre a tradução, de maneira geral, só para você perceber o que eu percebi né, na sua tradução, né? E aí você também fica à vontade para comentar ou para ignorar, enfim, os comentários, só mesmo que me chamou a atenção. Vou te dar um exemplo. Já no primeiro... é porque o texto é tão corrido, né, que não dá nem pra gente falar do... Lá para o meio... tem o primeiro ponto, na linha do Unterscheiden, né, tem merkwürdig, Unterscheiden. Sie sind größer... Não sei se você me achou. Né? Aí tem lá. Você tá desculpa, Júlio, você está na obra, né? Você está na tradução, tá? Você está em que... Eu estou no original. Tá. Tá ok. Estou na coluna da esquerda, né? Tá ok. Então lá, tem lá... Desculpa, realmente não foi claro, né? Então, tem lá Unterscheiden, que é o primeiro ponto, né? Tem ponto, né? Unterscheiden, aí começa um outro trecho. Aí lá no fim, aí tem lá, ein klareres Auge. Ein klareres Auge, den freieren Atem, ein klareres Auge. Esse klareres Auge, eu acho que... Und einen festeren, né? E aí tem, exato. Então, assim, der Menschen breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der Sterbende durfte ihnen von Jugend auf einen freien Atem, ein klareres Auge. Esse clareres Auge, eu acho que é muito importante que você revise, porque tem tudo a ver com a sua tradução, com o seu projeto, inclusive com o seu projeto de vida, né? Essa questão do clareres Auge, que é uma visão, é uma coisa metafísica aqui, né? Que é essa coisa de ver mais claro, né? Não exatamente no olho, né? Mas é de ver as coisas com mais clareza, ou seja, com uma amplidão maior, né? De sentidos. Então, eu acho que valeria a pena você dar uma mexidinha aqui, né? Para tirar o olho mais claro e botar uma visão mais clara, uma visão mais abrangente, uma visão mais, né? Porque é isso, né? Ein klares Auge, essa visão mais no sentido mais, não exatamente físico, né, mas talvez até metafísico, né? Eu acho que tem muito a ver com a sua proposta, por isso que eu me permiti me ater a esse detalhezinho aqui, né? Geralmente eu não falo muito da tradução em si.
Aí, mas eu vou te mandar, Rosane, daqui a pouquinho, esse meu arquivo com todas as anotações que eu fiz, então você não precisa esquentar a cabeça agora com isso não, tá? Aí vem o segundo parágrafo, né? Ainda no original, né? Auf der anderen Seite, né? Aí tem lá, né? E aí vem o Flüssen, né? Que você colocou. É interessante, você colocou Flüssen, aí você colocou jangada na tradução, quando ela aparece na primeira vez, que é essa agora. Und ihre langen Flüsse, as suas jangadas longas. Aí lá nos seus comentários da tradução, você discute, né, a questão da jangada, da balsa, né? Eu acho que aqui foi uma questão que você esqueceu. Você manteve jangada aqui, mas depois você usa balsa. É só para você, né, manter a mesma escolha ao longo do texto todo, né? Inclusive jangada, como você bem coloca lá nas suas discussões, acho que não seria o termo mais interessante. Depois você resolveu muito bem colocando balsa, né? Agora, uma coisa que eu fiquei inconformado foi aqui... inconformado me deixou intrigado, né? Tem aqui a referência aos holandeses, né? Aí tem uma nota de número 112, né? Essa nota é uma nota de quem é essa nota? É sua? Meneer Nederlandse, né? Esse aqui é seu, né? Qual a página? É na página 105. 105. Peraí, vai. Né? Que tem lá a nota 112. Nota 112? Tá, peraí. Isso. Tá, lá pra Então, o meneer, né? É o holandês. E aí, assim, essa nota, eu não sei se essa nota é sua. Essa nota é sua, pelo jeito. Você coloca aqui nota tradutora. Mas, sim, assim, sim. Me espantou você colocar uma nota de tradutor no texto original. Né? A menos que a tradução seja bilíngue e seja espelhada, né? Se você quiser publicar, por exemplo, bilíngue e fazer notas nos dois textos, né? Aí tudo bem, mas se não for esse o caso, eu acho que seria interessante, é uma sugestão só, é você manter o termo na sua tradução, em vez de colocar holandeses, e aí sim puxar essa nota, traduzida para o português, né? Então, deixar o termo em holandês, como ele aparece aí, quer dizer, a nota sai, então, do alemão e vai para o português, que é o texto que você, de fato, né, está produzindo. Porque aqui você fez um trabalho de edição do texto original, né? Essa nota não é uma nota de tradução mais, né? Essa é uma nota da editora Rosane. Então, você percebe a diferença? Né? Porque uma coisa é você ter uma nota no texto original, que aí você está fazendo um trabalho de edição, né? Outra coisa é você ter uma nota de tradução, que é no texto traduzido, né? Então, puxar essa nota aqui é bem interessante mesmo que você põe para o português. Então, negociam bastante dinheiro com os holandeses, né? Aí bota lá, meneers, né? E puxa a nota para o português. Eu acho que ficaria muito bom. Né? E aqui, de novo, vem o Zollstab von Messing, né? A nota seguinte, né? Zollstab von Messing, que aí ela é muito interessante para quem está lendo o alemão, mas não diz nada para quem lê o português, porque você resolve esse português de outra forma. Né? Você coloca lá a régua de bronze. Né? Então, de novo, é uma nota de edição, de editora do texto original, mas que não guarda relação nenhuma com a tradução. Né? Na tradução, você tira essa referência e coloca, né, literal, régua de bronze. Você explica o que é. Então, essa nota também é uma nota de editor, não sei se ela cabe. Tá? Então,
Vou te dar mais um exemplo só, acho que esse é o último. Então, como eu digo, é por amostragem, tá? Esse tipo de ação que eu estou apontando aqui, ela acontece em outros momentos do texto também. Lá na página 107, tem assim. Mais lá no texto original, no texto em alemão, tem mais lá para o final, quando ele fala do Ezequiel, né? do gordo Ezequiel. Pode me dar a página, professor? Por É na favor. 107. 107? Isso. Né? Que é, no alemão, né? É o Manches in den Dicken. Né? Aí tem lá o senhor está olhando as notas, é? O senhor está olhando... Não, estou olhando o texto mesmo. Tá. Qual é a frase? No texto mesmo, no segundo parágrafo, talvez você ache melhor no segundo parágrafo do português, que começa lá, havia em especial 3 desses homens, né? Aí tem lá o gordo Ezequiel, né? Aí tem lá, na sua tradução tem 2 vezes por ano ele viajava para Amsterdã. Lá no original tem uma informação que você tirou, né? Que é mit Bauwurz. Né? Então, mit Bauwurz não aparece. Então, assim, essas omissões, elas voltam e meia vão aparecer. Não são comprometedoras, não são, mas como elas aparecem várias vezes, em vários momentos da sua tradução, você faz algumas omissões desse tipo, acho que é indicativo de algo, de um processo, né, talvez inconsciente, mas que você precisa explicitar lá no seu projeto. Né? Olha, eu fiz algumas omissões. Tá. Por que eu fiz? Porque aqui, por exemplo, estou inventando aqui. Aqui fica claro pela sequência da frase que ele viaja para Amsterdã para negociar madeira. Por isso eu tirei o mit Bauwurz. Enfim, né? As suas omissões, elas são parte de um processo. Né? E isso aqui é a primeira de muitas que aparecem. Né? Várias vezes você vai retirar elementos do texto. Talvez porque você acha que eles são supérfluos, que eles são redundantes, né? Que eles depois são recuperados na própria narrativa. Mas é preciso, então, que você, lá no seu projeto tradutório, faça referência a eles, tá bom? Tá. E aí, de novo, essas notas, né? De novo, né? Se essas notas, 114, 15, 16, vale a mesma coisa que eu disse. Se elas são notas no texto original, elas são notas de editor, né? Não são notas de tradutor. Então, reavalia aí. Na 108, página 108, aí eu acho que tem uma omissão. 108. Na página 108, eu acho que tem uma omissão que é importante você recuperar. Eu acho que ela não é... Porque eu pensei assim, bom, o que a Rosane omitiu ao longo do texto foi porque a gente pode recuperar em outro momento. E, de fato, normalmente é isso que acontece. Mas aqui, no caso dos Nibelungos, né, lá no 108, na sua tradução, tem lá, esse pacote pertencia aos Nibelungos. Aí você, que lá no original tem, gehört zu dem großen Nibelungenhoard, né, ao grande tesouro escondido dos Nibelungos, né? Ao grande tesouro, né? Ao grande, né? Então, pertencer aos Nibelungos não faz mais menção ao tesouro, né? E nem que ele é grande. Né? Fica parecendo, esse pacote pertenceu aos Nibelungos, fica uma coisa muito em termos de narrativa, né? Perde muita força. Não é a mesma coisa de dizer o pacote pertencia aos Nibelungos, esse pacote pertencia fazia parte, né, do grande tesouro dos Nibelungos. Né? Então, acho que aqui essa omissão já foi mais complicada. Nessa mesma página, tem lá o Thaler, né? Aí você bota assim, página 108, na sua tradução tem o carvoeiro Pedro Munk, aí tem outro parágrafo, né? Aí tem lá, pudesse jogar aos músicos Thalers, né?
que é o do Thaler. Então, acho que é importante aqui sim colocar nota. E você faz menção à moeda lá nos comentários de tradução. Então, fiquei pensando, por que tem comentário lá existe menção ao Thaler, por exemplo, nos comentários, e não tem uma nota aqui. Eu acho que é muito importante para o leitor brasileiro que você faça aqui uma nota. Né? Thalers, o que são os Thalers? Vem de Thaler, Thaler é isso, essa medida assim, assim, assim. Entende? Aí eu vou te mandar direitinho. Então, são alguns exemplos, eu não vou dar mais, porque eu já estou me estendendo muito, mas são alguns exemplos que eu gostaria de te dar de omissões, né, que você faz, que você precisa explicar. E também a questão das notas, né? Se as notas são de tradutor, elas têm que estar no português. Se as notas são de editor, aí você tem que explicar, né, por que você está colocando essas notas no texto original. Né? Uma outra coisa que você precisa retirar, Rosane, eu já estou terminando. Lá na página 167, depois eu te mandar. Você faz uma relação aqui, você faz uma referência ao Bakhtin. Aí tem a questão aqui da língua, né? Língua anglo-saxã, acho que essa aqui realmente precisa tirar. É uma língua germânica, né? Não língua anglo-saxã. Desculpa, professor, o senhor pode ser mais explícito aí com relação a Bakhtin? O que é que o senhor falou, por favor? Ah, tá. Não, é só depois da referência, tem lá a língua anglo-saxã, né? Você sente as diferenças relativas à estrutura do alemão e do português, uma vez que uma língua é anglo-saxã e a outra latina, eu acho que aqui seria melhor você colocar que uma é germânica, né? Só para fazer a filiação direitinho aqui da língua. Tá bom? Eu vou te mandar. Você não precisa se preocupar com isso agora, não. Então, lá na página 171, foi um exemplo que você colocou aqui, inclusive, na sua apresentação, né? Desculpa, é 171? 171. Tá. Você tinha colocado ali na sua apresentação e eu já tinha me chamado a atenção. É o contrário do que eu falei, do tesouro lá escondido dos Nibelungos, e aqui você botou muito ouro na Holanda, né? Aí você colocou... nesse momento você acrescenta, né? Em Holland gibt's Gold. Tem muito ouro na Holanda. Então, né, esse muito precisa mesmo? Você precisa porque que precisa. Né? Porque já que você tirou tanta coisa e agora você está colocando uma, né? Acho que seria interessante explicar. Tá bom? E eu estou terminando, juro que estou. Então, quando você falar das outras traduções, ela começa lá na página 175, você não precisa ir lá, não. Você fala das tradutoras, né, dos tradutores, dos adaptadores, lá nos anexos. Eu acho que é importante você mencionar, pelo menos os que você usa como exemplo, no corpo do texto. Olha, fulano aqui, né, fulano em onde tal, traduz assim. Porque a gente só fica sabendo quem são os tradutores quando a gente olha lá no final a lista, a lista das traduções para o português do Brasil existentes. Eu fiz uma anotação aqui, depois você olha. O Pedro Munk, né? Por que é Pedro? Né? Eu sei que já existia, né, em traduções anteriores à sua, o Pedro ia virar Pedro. Mas aí você não fala em nenhum momento por que você decidiu manter Pedro, né? Aportuguesar o nome, né? Então, acho que é interessante dizer, olha, o meu personagem aqui chama Pedro, como, né? Já tinham decidido os tradutores que me antecederam, fulano, Beltrano e Cicrano, por isso, por isso e por isso. De repente, o Pedro vai virar Pedro. A gente não entende por quê. Entende?
agora, finalmente, a questão do... Peraí, deixa eu ver lá no... Eu marquei só uma página aqui, eu não sei o que eu fiz lá. Um minutinho só. Ah, tá. Outra coisa que é importante que você... Eu acho que era interessante você retirar lá na página 216. Como é, professor? Desculpe. É Não página entendi. 216. 216. Né? Eu acho aqui que foi uma... Logo depois do quadrinho que você coloca aqui, os dois tipos, os dois textos, né? Aí vem a palavra composta, fremdartiges, né? Eu acho que aqui você... que aqui é uma questão de sufixo, né? Então, artig, né? Artig é a maneira de, como, né? Então, acho que você estava muito inspirada pela interpretação do texto, né? Então, acho que aqui é uma questão mesmo morfológica da língua, né? Então, acho que aqui é uma coincidência do fremd, do artig, que existem como palavras separadas, né? Mas o artig também é um sufixo, né? Então, naturalmente, claro, você sabe disso. É que eu acho que aqui você se animou muito na interpretação do texto, mas eu acho que isso aqui merecia talvez ser tirado, né? Porque é um processo, né? Como você bem sabe, né? Um processo de formação de palavra, né? Desculpe, professor, é o fragmento, que o senhor está lidando? É com fragmento? Aí com a explicação que você vem, a explicação que você dá depois, né? Sim. Do artig. Artig também artig é gentil, cortês, mas ele também é só mesmo, né? Um sufixo, né? Que assim, de maneira estranha, de modo estranho, né? Então, não sei, aqui talvez você tenha se deixado levar muito pela interpretação do texto, né? Esquecer a questão morfológica, que certamente você está careca de saber. Né? Então, só é uma questão, me chamou muita atenção, talvez você merecesse você dar uma olhadinha nele de novo, tá? Eu anotei aqui para você vai ver. E aí, finalmente, um comentário geral, agora finalmente mesmo, Rosane, sobre o seu projeto tradutório, né? Então, como você explica ali, né, no capítulo 6, o que é o projeto tradutório, né? É mais ou menos um mapa, né? Um roteiro do que aconteceu ou do que você pretendia que acontecesse, que nem sempre acontece, né? Uma coisa é a gente declarar que vai fazer, outra coisa é o que a gente de fato faz, por 1000 motivos, né? E é natural que aconteça isso, é assim mesmo que acontece. Mas eu acho que é importante você detalhar essas questões do seu projeto tradutório. Olha, eu vou usar nota? Vou. O que para mim é nota? Né? Porque eu sei que você cita Maria Helene, você cita Genete, você cita... Mas assim, nota. Então, no meu texto, no meu projeto tradutório, notas são dessa natureza, eu vou usar desta maneira e vai aparecer sempre que aparecer tal elemento. Por exemplo, um elemento que não existe no português, um elemento cultural alemão, eu vou botar nota. Um elemento que está distante de nós no tempo, algo que caiu em desuso, eu vou usar nota. Eu vou... Esse tipo de coisa, né? Então, refinar essa sua reflexão sobre o seu projeto tradutório, né? Tem nota? Tem nota. Que tipo de nota é? Quando é que ela aparece? Né? Qual o objetivo de colocar essas notas? Né? De novo, eu vou insistir um pouco na questão da omissão, né? Ou do acréscimo. Quando eu omiti elementos do texto original, eu fiz com propósito estético de tal. Quando eu acrescentei, eu quis manter o fluxo, enfim. É preciso explicar, né? Quando a gente tira e quando a gente põe elementos no texto. De maneira consistente, porque assim, tirar e colocar elementos no texto, a gente faz o tempo todo. Mas como você vai, sobretudo as omissões, né, são muito recorrentes na sua tradução, eu acho que ela precisa ser mais... Você precisa parar, pensar por que você fez isso, né? E explicar, né? Explicitar no seu texto, lá no seu projeto. Tá? Eu senti falta disso. Mas, de maneira geral, né?
E é, de novo, né, claro, quando a gente está numa banca, né, a gente precisa procurar, né, meio que defeito pelo em ovo, né, o que não quer dizer de maneira nenhuma, né, que a gente esteja insatisfeito com o trabalho, é isso não. Né, é que a gente só quer, como eu disse no começo, a gente quer colaborar, né, quer melhorar e quer que esse texto seja publicado, né. E o grande interesse é esse, né, que esse texto seja publicado, que você use nos seus projetos e que, né, você dê a oportunidade para outros, né, educadores, né, que trabalham com pessoas alemães que tenham acesso a esse texto, né? Então, olha, agradeço muito a oportunidade de ler seu trabalho, me fez pensar em um monte de coisa, né? Que eu também trabalho com uma língua germânica, então me fez pensar um monte de coisas, né? Gente, que interessante que a Rosane teve essa saída aqui, né? Realmente, né? Então, me fez pensar muita coisa, né? O bom é isso, a gente aprende muito quando a gente lê um trabalho. Tá? Eu vou mandar, daqui a pouquinho, já vou mandar pelo e-mail, tá? Pelo seu e-mail, essa cópia aqui toda comentada. Tá? Agradeço e parabéns. Tá? Se você quiser comentar alguma coisa ou não quiser comentar do que eu falei, você fica à vontade. Isso, obrigada, professor Júlio César. Rosane, você foi mais ou menos respondendo, né? Ficou mais ou menos aí um diálogo com o professor. Tem mais alguma coisa que você queira elucidar, explicar o porquê das suas questões? Eu agradeço de antemão, né, ao professor Júlio, muito esclarecedor as suas observações, né, e farei, com certeza, vou reler, até porque eu já relendo novamente, por mais uma vez, encontrei algumas erratas, e a gente relê e vê, não, isso aqui poderia ser assim, assado. Realmente, a questão das notas, que o senhor me chamou a atenção, foi uma decisão minha, mas eu fiquei na dúvida, porque, veja bem, quando eu vou para o capítulo do paratexto, eu coloco essas observações das notas que estão na obra, no corpus da obra. Então, eu coloco isso e depois coloco as notas da tradutora. Eu pensei que, necessariamente, eu poderia colocar isso também na tradução, eu não sabia. Então, nesse caso, eu achei muito, muito proveitosa a sua observação, porque, de fato, eu ficava na dúvida, será que eu coloco a minha nota aqui embaixo? Porque, na verdade, o texto ele tem muitas palavras, né, do Mittelhochdeutsch, e aí eu ficava na dúvida se eu colocava lá embaixo ou não a nota. Eu digo, não, eu vou abrir um capítulo com paratexto e metatexto e vou colocar esses elementos dele e as minhas notas e as notas dele. Mas vejo que ainda não ficou claro, não é, Júlio? Então, na verdade, você tem razão. Eu acho que na tradução eu devo colocar as palavras que eu optei por fazer notas, porque acho que é necessário, porque são palavras realmente do arcaísmo, então não dá para ficar sem fazer a nota, não é? E aí mas eu vou com certeza vou fazer me ater a essas suas observações. E com relação a jangada e balsa, você tem razão, plena razão, porque, na verdade, foi uma das palavras que eu discuti muito com a co-orientadora, e ficávamos, é jangada ou é balsa? É jangada ou é balsa? Porque, na verdade, a jangada, ela tem várias, interpretações, e acabamos chegando na conclusão que seria balsa, e aí realmente para refazer isso tudo ao mesmo tempo, porque balsa fica mais condizente com o contexto, de fato, né? No levar da madeira abaixo do rio, entendeu? Então, realmente, a balsa... Aí eu realmente optei pela balsa, aceitei as colocações da Silvia, da professora Luana. Tá bom? Muito obrigada por suas observações. E farei sim, viu? Farei colocarei sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, obrigada, professor Júlio César, uma leitura muito atenta. Eu e Silvia agradecemos, Rosane também, né?
Bom, vamos lá. Agora eu passo a palavra para o professor José Guilherme, da Federal do Pará. Professor José Guilherme, bem-vindo e obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradeço também pelo convite formulado pelas orientadoras, né? Minhas queridíssimas companheiras de Dinter, a professora Luana e a Silvia Truzzi, e evidentemente a Rosane. E saúdo a todos que estão presentes nessa manhã para participar direto ou indiretamente da avaliação de tese da Rosane, né? Estou extremamente feliz porque é mais uma pessoa que defende dentro desse projeto nosso, que já completa mais de 4 anos, mas que está sendo efetivado por uma parceria muito salutar. E aí eu agradeço também a Marie, em primeira mão, porque é essa pessoa que tivemos o contato inicial para formularmos o Dinter, né? E, evidentemente, agradeço à Universidade Federal de Santa Catarina por ter aceitado o desafio. Muito obrigado mesmo, de coração. O trabalho da Rosane, por mais que eu não seja não domine a língua alemã, mas eu vou falar a partir daquilo que o texto apresenta. Afinal de contas, nós avaliamos um texto, por mais que esse momento seja também componha a avaliação, uma vez que a defesa, essa participação direta, também é parte do trabalho de defesa. Então, em relação ao texto que foi apresentado, eu vou fazer um recorte específico, que é aquilo que mais tem a ver com a minha formação, com a minha atuação, que é o que você promete de antemão, logo no início, Rosane, enquanto objetivo do teu trabalho. Eu enumerei 3 objetivos, corrija-me se eu estiver equivocado, mas será, né, como fazer uma tradução comentada, identificar elementos culturais e orais e caracterizar o uso da tradição oral pelo autor, né, os mitos e lendas germânicas presentes na obra, tá? Mas, de antemão, eu vou lançar 4 questões, não necessariamente perguntas, que aí a gente pode ir discutindo, até para ganhar tempo, né, no decorrer dessa nossa interlocução aqui. A primeira grande questão é por que traduzir? Né, uma vez que poderia ser muito mais salutar para a compreensão da cultura germânica eu aprender a língua, né? Então, qual é a necessidade de você traduzir e não aprender uma língua fonte, né? Uma vez também que a tradução ela é eivada de transições. Eu diria que nesse processo tradutório, a primeira grande tradução é do nativo, é aquele habitante da Floresta Negra que que gestou essas narrativas. Vem um segundo tradutor, que é o próprio autor, o Hans, correto? E você percebe muito claramente que, em nível discursivo, existe toda uma intervenção de caráter ideológico, né? Então, eu senti um pouco falta, já que você está se propondo a fazer uma tradução comentada, de localizar no texto essa fala, essa questão ideológica do autor, né? E também a tua, né? Porque também você já é um tradutor em terceira mão, digamos assim, né? Então, você constrói uma terceira ficção do ponto de vista da antropologia do Clifford Geertz, né, que ele chama, diz que não deixa de ser um texto etnográfico, mas aí é um texto em terceira mão, né, é uma terceira versão, digamos assim, né. Um outro ponto, e aí advém exatamente desse lugar de enunciação, qual é a contribuição da Rosane tradutora amazônida para esse texto, uma vez que a gente pode encontrar diversas correlações com narrativas míticas da região, né? Então, qual é a novidade da tua experiência em relação... Claro, não vou dizer... Poderia até ser um desafio da sua parte, né? Mas não vou dizer que você tenha que colocar a Curupira, uma Pinguari, diretamente na tradução. Talvez eu até fosse atrevido e fizesse isso, mesmo correndo o risco de sofrer graves críticas enquanto tradução. Mas onde é que está a Rosane, tradutora amazônica, nesse texto? Eu não observei, né? E o próprio lugar desse autor, porque esse autor ele é um autor burguês, né? Então, já que você está dizendo, está propondo a fazer, identificar elementos culturais, né, nesse texto, eu acho que não apenas culturais, mas também elementos que venham de uma perspectiva mais sócio-histórica, inclusive, né? Você até trata, mas, enquanto tradução, eu senti
falta um pouco de uma certa criticidade em relação a esses elementos. Tá? Por outro lado, como esses, já que você promete isso enquanto objetivo do trabalho, como os traços de oralidade essa língua viva, né, devem ser considerados na língua fonte, né, e nessa língua meta da tradução, né? E, finalmente, o que se faz em uma tradução comentada, efetivamente? Então, essas são 4 grandes questões que, para mim, elas estão permeando o tempo todo o teu trabalho. Por vezes, elas são atendidas, são respondidas, né? Por vezes, nem tanto, não fica claro, né? E aí eu passo aos comentários mais a miúde em relação ao teu trabalho, tá? Eu acho que é muito importante entender, e isso você, inclusive, pega um pouco a base do Peter Burke, né? A localização dessa produção, né? A localização da produção do Ralph, certo? De onde ele vem, a procedência enquanto academia, né? E qual é o papel da Floresta Negra nessa cultura toda germânica, né? Que começa a se formar, porque, bom, enfim, a gente sabe, né? O meu pouco estudo sobre a Alemanha, do conhecimento mais histórico, mas a Alemanha é um grande compósito. E essa Floresta Negra me lembrou muito a própria condição da Amazônia em relação ao Brasil, um certo ar de exotismo. Tá? E isso fica muito claro, aí a gente vai diretamente ao texto, logo no início da tradução, propriamente, deixe-me ver aqui, na página 105, tá? Mais precisamente, página 105. Olha como, bom, a partir da sua tradução, né? Não muito tempo atrás, os habitantes desta floresta acreditavam em espíritos da floresta e só recentemente se livraram dessas superstições tolas, né? Então, aí é muito interessante porque essa manifestação, inclusive, do autor, é uma das poucas vezes que, de repente, ele até trabalha um discurso indireto livre aí, né? Ele emite um parecer, né? Por que manifestações tolas se, de repente, se constrói toda uma possibilidade exatamente dessas manifestações tolas representarem, né, passarem a representar o Estado alemão enquanto simbologia arraigada na oralidade e na cultura? Isso não parece uma contradição? Para mim, parece uma contradição. Mas aí a gente vai buscar em Antônio Cândido algo que também houve no Brasil, né? Dentro da crítica literária brasileira, ele chama a atenção, né, da produção narrativa, principalmente, que na tradição naturalista, o narrador em terceira pessoa, e parece-me que é o caso do Hans, ele é um narrador em terceira pessoa o tempo todo, né? Ele, aqui e ali, abre o espaço para um discurso direto, né? Mas ele faz questão de dizer, são eles e sou eu, né? Então, isso numa tradição comentada, inclusive para nós entendermos até esses comentários deles, né, pode ser muito interessante. Por quê? Porque, aparentemente, essa não percepção imediata faz com que você tenha, na tua tradução, até mesmo uma dúvida em relação à palavra. Você traduziu aqui, acho que foi povo da floresta, moradores da Floresta Negra, né? Porque você não queria dizer povinho. Mas será que não existe uma ideia de povinho na cabeça dele também? Não sei. Eu não conheço a língua alemã, mas, pelo que você me diz, ele aqui e ali, ele pulula com uma visão burguesa, né, sobre aquilo que ele quer ovacionar, mas que, no fundo, ele acaba detratando, de certa maneira, na escritura dele, né? Se você pretende fazer dar uma visibilidade a esses aspectos socioculturais, eu acredito que isso deveria ser comentado com mais ênfase, a partir da construção discursiva dele, né? Então, acho que isso é uma questão que chama atenção. Inclusive, também, tu tens que ter cuidado, que lá no início, né, a gente acaba sendo tomado, por exemplo, um capítulo que eu particularmente mudaria o título é esse que você coloca, do oral ao cultural. Então, o oral não é cultura? Né? A oralidade não faz parte de um tipo de cultura manifesta também, não pela escrita? Porque parece-me que o oral está no nível e o cultural está em outro.
do ponto de vista antropológico, é inadequada essa tua colocação, né? Eu não sei se das culturas orais, a produção escrita, enfim, mas realmente retirar essa ideia de uma certa gradação, né, em relação às manifestações orais, né? E evitar, eu acho que na página 81, expressões como civilização arcaica, culturas à margem, porque isso só cada vez mais reforça aquele lugar que a gente realmente não quer dar a essas chamadas culturas orais, né? A oralidade, né? Enquanto manifestação de cultura, certo? Inclusive, na página 85, viste, Rosane, eu chamaria atenção para o fato... Deixa eu ver aqui, só localizar um momento. Página 85. No finalzinho da 84 para 85, você coloca assim: assegura Burke, o povo era natural, simples, analfabeto, instintivo, irracional, enraizado na tradição e no solo da região, sem nenhum sentido de individualidade. Parece-me que isso é fala que o Burke referenda. Na realidade, ele está querendo chamar a atenção para essa classe burguesa, né, particularmente alemã, que de uma hora para outra, em busca de um sentido de nação, vai exatamente nesses espaços dito arcaicos, né, muito na linha também dos ingleses, né, o próprio Burke, quando ele chama a atenção da palavra folclore, né, lá publicado, aparece primeiramente numa revista inglesa chamada Teneum, né, e que a ideia de folclore é o saber do povo, mas como se aquilo fosse acabar, estivesse irremediavelmente fadado a acabar. Então, naquela lógica de vamos registrar antes que acabe, né? Mas isso é uma visão burguesa das coisas. Não é propriamente o que existe enquanto uma dinâmica da cultura, né? Então, a gente tem que ter cuidado ao medir as palavras, o uso dessas palavras, para que a gente acabe incorporando esse discurso sem querer, efetivamente, compactuar com esse tipo de visão, né? Por isso que eu chamo a atenção, eu acho que um aspecto sociocultural, histórico, eu acho que um dado muito relevante é você localizar essa floresta negra na conjuntura toda da construção da nação alemã, inclusive da nação moderna, né? Porque é interessante na própria... Isso, como é que isso vai refletir, inclusive, nas descrições presentes no texto, né? As figuras sobrenaturais, né? A desmesura, o gigantismo ou o nanismo, como isso está fugindo, né, de uma certa, entre aspas, normalidade para um padrão burguês. E como isso se torna exótico no próprio discurso dele. Acho que chamar um pouco a atenção disso vai fazer com que a tua tradução ela cresça deveras, né, na perspectiva dessa tradução comentada que você está propondo. Um outro aspecto que me chama a atenção, e aí, bom, aí teria que ser um exercício fonológico mesmo, né? Mas você também se propõe a trabalhar com elementos linguísticos dessa oralidade, mas quando faz a tradução, principalmente os versos, eles acabam sendo prosaicos, né? Então, eu não sei, e aí é um desafio que você tem que se lançar, né? Mas como eu posso garantir, por exemplo, a musicalidade desses versos, porque lá na tradução isso fica muito evidenciado, né? Eu não sou um falante da língua alemã, mas enquanto um leitor do ponto de vista dos traços fonéticos, isso para mim fica muito evidenciado. Deixa eu ver aqui na página 175. Né? Eu até fiz um exercício atrevido de como isso poderia ser posto, né? Tem um quadro, né, da tradução, dessa tradução comentada, que está em alemão na coluna esquerda, né? E parece-me que fica muito bem nítido, né, para mim, mesmo não sendo falando alemão, essa assonância ao final, essa rima, né? Muck, Haus, Aus, Werger, Berger, Guck, Muck. Não é isso? Acho que é isso. Né? Mas essa sonoridade acaba não sendo transplantada, né? Mas aí também é uma opção tradutória.
E, pelo que eu entendi, você faz uma opção tradutória do tradutor como um autor também, né? Mas aí perde a musicalidade nessa tradução quando você coloca Pequena Muck, você mora numa casa enorme e aparece uma vez por mês, você é um bravo, meu anãozinho. Quer dizer, a ideia está presente, mas não está presente a musicalidade. E aí eu fiz, como eu te falei, né? Uma versificação atrevida como algo que pudesse soar assim. Pequeno Muck, que só aparece de mês em mês. Um anãozinho, cabeça enorme, mas que não corre atrás da gente. Né? Alguma coisa que você fosse pegando, enorme, corre, aparece, né? Gente. Então, como fazer esse exercício mais musical para que a tradução não perca tanto quando você se propõe a transplantar traços da oralidade para a língua meta, né, para a tua tradução. Tá? Deixe-me ver mais algumas questões aqui. Sim, um outro ponto, né, já finalizando, que me chama a atenção é quanto ao gênero, né, que você diz que é um gênero híbrido. Né? Essa narrativa é uma novela, né? Talvez até caiba realmente a perspectiva de ser uma novela, enquanto um novelo, aquilo que você tem um personagem que vai sendo estendido ou distendido no decorrer das ações, né? Sem muita profundidade, evidentemente, psicológica. Talvez até porque o que se queira marcar não é a profundidade psicológica das personagens, mas sim uma tipificação dessas personagens em função de que também eu quero construir, ou estou construindo, no caso o autor, né, uma narrativa representativa de uma cultura. Então, acaba, às vezes, até criando um clichê aqui e ali. Né? Mas me ocorreu o seguinte, considerando que o Antônio Cândido diz, né, desse distanciamento do autor, né, do narrador, melhor dizendo, né, porque o narrador, o escritor, nas palavras do Cândido, ele não queria arriscar a identificação do seu status por causa da instabilidade das camadas sociais e da degradação social. Né? Por isso, usava a linguagem culta no discurso indireto, que definiu o narrador, e incorporava, entre aspas, a linguagem popular no discurso direto, que definia esse outro. Né? Então, parece-me que, quando as ações têm esse outro como foco, elas estão no campo mais do maravilhoso, de uma certa sobrenaturalidade. E quando passa a narrativa, a narração mais para a impressão desse narrador, ele deixa uma certa estabilidade que cabe mais ao fantástico. Né? Então, no meu entendimento, explorar um pouco mais esse desenrolar, essa desenvoltura do narrador e, evidentemente, da narração, pode trazer para os comentários da tua tradução, essa tradução comentada, um ganho bem mais vantajoso na perspectiva de você trabalhar, como você propôs aqui, né? Identificar esses elementos culturais, sociais, históricos presentes e também essas marcas da oralidade. Tá certo? Rosane, seria isso, eu não tenho nada mais para considerar e eu deixo a palavra com você agora para algum comentário, enfim, alguma discordância, fique à vontade aí, tá? Mas parabéns a você e às orientadoras. Obrigada, professor Zé Guilherme, primeiro por ter aceito, né? Muito obrigada de estar aqui, fazer esses comentários tão gratificantes e valiosos. Na verdade, eu sempre me perguntei sobre a Floresta Negra mesmo, da presença da Floresta Negra, né? A presença da Floresta Negra foi muita identidade que eu tive com ele durante esse percurso e realmente eu acho que é uma boa ideia do senhor nessa sugestão de aprofundar um pouco mais nessas construções ideológicas, não é? Talvez o senhor tenha razão no sentido da ideologia,
no aprofundamento. Eu me preocupei muito mais com a questão tradutória, não é? Mas aí acaba perdendo esse lado metafísico da ideologia, né? Esse lado mais questionador. Mas por vezes eu me colocava e lendo Ralph eu percebia o quanto, ao mesmo tempo, ele estava inserido na área burguesa, ao mesmo tempo ele estava inserido numa questão forte, né, de questionar aquilo que ele estava vivendo naquele momento, não só na questão literária, mas sim nas questões sociais, políticas e literárias da época dele. Então, eu acredito que eu possa aprofundar um pouco mais. Antônio Cândido é uma das paixões, então, muito obrigada mesmo. Com relação ao povinho, realmente eu fiquei muito na dúvida, né, dessa questão do povinho, porque o povinho, para nós, tem uma questão esdrúxula, não é? Para o português. E aí eu ficava, mas qual foi a intenção de fato? Foi enaltecer o povo ou denegrir o povo? Eu acredito que não tenha sido denegrir. Pelo contrário, porque ele realmente é muito presente na região dele, né? Então, acredito que tenha uma outra conotação mesmo. Com relação ao título, eu mesma fiquei na dúvida, né? Quando criei o título, eu disse, puxa, mas o oral está dentro do cultural. Isso vai ser uma das questões que vai ser levantada. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho foi muito proveitosa. E com relação à sua última abordagem, quando o senhor trata da questão do pequeno MOOC, que o senhor fez uma breve, valiosa observação, criando um novo texto poético. Na verdade, esse fragmento ele foi traduzido pela professora Verônica Sônia Kühler, e eu não me senti no direito de alterar, porque isso, na verdade, é um fragmento da obra do orientalismo, né, que foi traduzido ainda dos textos infantis dele e que foi traduzido pela Verônica Kühler. Então, eu realmente, nesse aspecto, agora, nos aspectos poéticos, das expressões e das manifestações dele poética, nós procuramos no sentido de tornar um pouco mais poético, mas é muito difícil manter o ritmo. E aí na verdade, eu fui muito pelo lado do Mechonic, quando ele diz que na tradução o ritmo ele está, na verdade, na comunicação mesmo. E aí acaba entrando no prosaico. Não tem como, né? Porque realmente são línguas totalmente distintas e que como é que diz? A musicalidade, ela perde um pouco, né, na tradução. Mas eu vou repensar isso e vou ler de novo esses fragmentos poéticos, viu, professor? Muito obrigada por suas observações e sugestões. Muito obrigada. Agradeço o professor José Guilherme, muito obrigada pela leitura tão atenta. Passar agora, então, a palavra à professora Marie-Hélène. A palavra é sua, professora. Obrigada, Luana. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu gostaria muito de dizer que é um grande prazer estar aqui hoje participando da defesa da Rosane. Aproveito para cumprimentar os colegas, o professor José Guilherme, o Júlio e a professora Silvia, orientadora da Rosane. E eu publico porque tem bastante colegas professores de Inter aqui nesse público, né? Tem a Cássia, Michael, o Ivan que já é doutor, olha, doutor Ivan. Quem mais? Não estou vendo todo mundo. A Cileia, a Márcia, enfim, e colegas também, né, do Dinter, o professor Walter, tem nosso colega Werner. Quer dizer, eu não conheço todo mundo na plateia, mas é um luxo essa plateia, né? Eu fico muito feliz em participar desse evento. Então, eu queria mencionar, ou melhor, reiterar, que a professora Rosane é doutoranda da Dinter. Eu vou falar um pouco sobre o Dinter, né, que me cabe esse papel também, que é um programa de doutorado interinstitucional proporcionado por uma pós-graduação consolidada. O Dinter
É um dos raros projetos que reúne esses quesitos ao mesmo tempo. A socialização concreta do conhecimento, o intercâmbio nacional ímpar, através de um projeto de solidariedade institucional, eu diria, né? E principalmente docente, né? Porque parte dos docentes, e por que os docentes têm essa concepção e aplicação do projeto. E aí o projeto DINTER visa a formação de doutores para docentes do quadro federal, né? Ou seja, professores como a Rosane, que não tem ainda doutorado, mas que tem mestrado, e que não tiveram oportunidade de fazer um doutorado num grande centro por várias razões, ou porque não existe doutorado na área onde o docente atua, ou porque onde ele está alocado, ou porque não consegue, por razões pessoais ou outras, ficar afastado da sua instituição durante o período doutoral, porque a gente se deslocou, né, até o Pará. Né? E vocês também vieram, né, depois, né, Rosane? 9 meses na UFSC. A filosofia do programa DINTER, a meu ver, se baseia no fato de ter interesses comuns nas instituições, né? Tanto promotora quanto receptora. E essa parceria estabelecida cria uma relação de complementariedade, né, entre nossas instituições. E aí cada instituição, né, tem contribuições diferentes. Eu chamo realmente de parcerias porque na base do DINTER chama de instituição promotora e receptora. Eu sou a coordenadora da promotora e o José Guilherme da receptora. Na realidade, a gente trabalha em conjunto, não tem essa diferenciação, pelo menos no nosso modo de lidar com esse projeto, né? E ele vai depender, né, de fatores humanos, né? Ele envolve a vontade, a mobilização participativa e a qualidade de cada pesquisador. Então, eu prezo muito essa cultura da parceria, que é uma cultura do diálogo, né, entre a PGET da UFSC e realmente é uma parceria, né? Não é uma relação de passividade. E a pós-graduação em linguagens e saberes da Amazônia e Bragança, e também a pós-graduação em Castanhal, né, no Pará, a pós-graduação em estudos antrópicos da Amazônia, do qual o José Guilherme é o atual coordenador. Aliás, nessa mesa sua, Rosane, tem muitos coordenadores de pós-graduação. O Júlio, eu acho que eu sou a única, o Júlio, o José Guilherme e a sua orientadora, Luana. Só uma correção, eu estou como vice agora. Está como vice, mas continua na coordenação, meu caro amigo. Então, eu trabalhei, como diz o José Guilherme, a gente trabalhou juntos 4 anos, né? E a gente tem uma parceria boa, tanto assim que a gente tem outro grande projeto, que é o Procad da Amazônia. Então, Rosane, tudo isso para lhe dizer, né, no fundo, que é uma grande satisfação participar da sua defesa, mas não como coordenadora do DINTER, como colega sua. Então, para mim é muito importante me colocar justamente nessa nossa parceria. Eu vou tentar, eu não vou ser muito longa, porque meus colegas já falaram muitas coisas que eu queria falar. Vou tentar não repetir, né? Eles já falaram de coisas que eu acho muito importantes, que você sabe que eu trabalho bastante, que é sobre o paratexto. O Júlio já comentou contigo o tipo de paratexto. Também a questão das notas, isso já foi dito. Então, já fui eliminando, pouco a pouco, riscando na minha folhinha. Também da oralidade, que esse título, a gente vai voltar depois ao título, que o José Guilherme acabou de mencionar, eu acho com razão, eu concordo com o que foi colocado pelos meus 2 colegas, mas primeiro eu quero lhe parabenizar pela tese, né? Pelo tema, né? Envolvendo literatura infanto-juvenil, que também é outro gênero que eu prezo muito, né? Por ter trabalhado em tradução, mas também por ter traduzido, né, literatura infanto-juvenil.
E em tradução comentada, que também é outro grande tema das minhas pesquisas, que são as traduções comentadas, né? Esse tema é, ao meu ver, fundamental nos estudos da tradução. Porque você sabe que eu considero a tradução comentada como um gênero acadêmico literário, né? E também considero que o comentário explica e teoriza de forma clara o processo de tradução. Isso já foi comentado pelos meus colegas, às vezes mais claro, às vezes menos, mas ele faz parte, né, do processo, isso é de todas as teses, né? E também mostra, né, o comentário, as escolhas, né, que você, Rosane, como tradutora, fez, né? Então, a tradução comentada tem o mérito de contribuir, sim, e muito para a história e a crítica da tradução, né? Esse teu trabalho se insere, né, nesse sentido, na temática. Então, como foi dito pela Luana, eu fiz parte da banca de qualificação e por você também. O que me deixa à vontade, né, para falar, dá para ver o salto qualitativo que você fez da qualificação, o que você espera de qualquer modo, né, de um candidato ao título de doutor, ou de doutora, no seu caso. Tem realmente uma noção de qualidade, eu diria assim, e de maturidade, né? Entre a qualificação e a tese que você entregou para a banca. Falando do título, eu tenho aqui o título, deixa eu ver, do texto que você entregou para a gente na qualificação. Então, vou citar o título, abro aspas: Era uma vez o que não contavam, reticência, entre a Floresta Negra e a Amazônia. O conto das Katzenherz, de Wilhelm Rauff, é uma tradução comentada, fecha aspas. Esse, não lembra, Rosane? Esse era teu título. E claro que o título definitivo, eu não vou voltar sobre a questão da oralidade, eu também acho que não estou em oposição à oralidade, pelo contrário, e cultura, mas o teu título, né, das Katzenherz, 1828, de Wilhelm Rauff, da fronteira do oral ao cultural, uma tradução comentada do alemão para o português. Não sei se você vai querer comentar de novo esse título depois, você dá uma pensada, senão não tem problema nenhum. Aliás, você responde ao que quiser, né, depois. Porque o título, ele sintetiza, é como um resumo da sua tese, né? Ele vai sintetizar, de certa forma, a sua tese. Aí o leitor espera portanto, que ele vai ler uma tese que trata de oralidade de marcas culturais, né, dentro da tradução. Então, eu acho que você foi além disso, né? Além desse título. E talvez não sei se vai dar para repensar um pouco o título. Eu não sei, isso você tem que ver com suas duas orientadoras que vão saber lhe orientar de forma adequada. Então, o que você acrescentou também em relação à qualificação são os anexos. Você modificou os anexos, esses que você colocou aqui são muito interessantes. Eu gostei muito das capas, das traduções, né, dos contos de Rauff, quase todas exotizadas, né, por sinal. Nesses pontos, eu acho que você deu um salto. Agora, o que me restou de todas as minhas anotações, para não repetir meus colegas, que o José Guilherme falou no início da arguição dele, a questão dos objetivos, e que tem a ver com o próprio título do qual eu estava falando. Porque se a gente olhar o sumário da tese, né, percebe-se, né, que nos comentários depois você traz muitos pontos e questões de traduções. Muito mais do que o previsto, talvez demais. Talvez a gente não vai te pedir para refazer a tese, não, o caso não é esse, só é um comentário, uma observação, viu, Rosane? E no bom sentido, não talvez demais, né? Sentido positivo, digamos. Por exemplo, quando você trata da oralidade dos provérbios, né? Eu não anotei página nenhuma, mas de repente você traduz um provérbio literalmente. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Você traduz literalmente,
entre aspas, aí eu coloquei um aqui. Com tocinho fisga cerratos. Eu, como não leio alemão, eu estou me atendo à sua tradução. E você não explica que a tradução literal é aprendida por Berman, por exemplo, de forma idiosincrática, que ela vai mostrar o outro. Eu acho que aqui faltou dar... Eu sei que você quis dar visibilidade, mas faltou dar mais visibilidade, né? Porque, aliás, você cita o Berman, né, no seu texto. Porque, no fundo, eu talvez entenda por que você não fez isso. Talvez porque, no fundo, esse não era bem o foco, né? Porque o foco era a oralidade e não a literalidade. Imagino eu, né? Não sei se você vai querer comentar depois. E também você comenta sobre os mitos, as lendas. Isso também vai muito além dos seus objetivos. Aliás, os objetivos, o José Guilherme, não sei se ele falou das páginas, eu encontrei os objetivos de forma mais clara lá quase no final da tese, na página 252. Eu vou citar você e abro aspas. Deste modo, o objetivo dessa pesquisa se concretiza na tradução comentada de Das Kalte Herz e nos inúmeros elementos estéticos utilizados por Ralph, os quais visam o despertar do leitor de seu tempo para os processos de mudança social e política que a Europa se submeteu naquele momento. Fecho aspas. Será esse o objetivo da sua tese? É uma pergunta, se quiser depois comentar, uma pergunta que lhe faço, porque depois, essa era a página 252. 2 páginas adiante, na página 254, novamente traz o objetivo da tese. Por isso que eu pergunto qual é o objetivo da tese. Essa tese teve como objetivo efetivar uma tradução comentada da novela Das Kalte Herz, cuja análise descritiva, a gente tem elementos a mais aqui, se faz mediante leitura crítica, que possibilita ao leitor o acesso a elementos estéticos e literários inseridos na obra, contextualizando o processo de transição cultural em que Ralph se encontra. Com isso, busco, né, você que está falando, busco desconstruir, eu acho complicado esse verbo, porque você está falando dos descritivistas e depois dos desconstrutivistas, eu acho que eles não dialogam muito entre si, busco desconstruir conceitos preconcebidos sobre a obra desse escritor alemão, inclusive no Brasil, fecho aspas. Então, dessas duas, eu não entendi por que em 2 momentos, e por que lá adiante o objetivo teria que estar até no resumo, até não tem que estar no resumo, e na introdução. Então, eu gostei muito, né, que você comentasse sobre isso, e eu vou acabar. Quais são esses preconceitos aos quais você se refere aqui nesses objetivos, né? Busco desconstruir conceitos preconcebidos sobre a obra desse escritor alemão, inclusive no Brasil. E você não comprova, então o leitor fica sem saber ao que você se refere, né? E aí, se puder explicar, falar um pouco sobre o verdadeiro, entre aspas, propósito da tese, qual é o verdadeiro? O que o José Guilherme também, né, falou no início da arguição dele. E pergunto porque ainda você inicia uma reflexão sobre as notas de rodapé do editor, não queria votar sobre as notas, mas é impossível, porque as notas, elas refletem a ideologia, né, do tradutor, no final e do editor, dependendo de quem elabora as notas, da tradutora, que é você, né? Tradutor da tradução que você apresenta em tradução comentada. Então, eu gostaria que falasse sobre a escolha que você teve que fazer ao incorporar algumas notas de rodapé na tradução, que é a mesma pergunta eu tentei tirar, mas que são coisas, no fundo, a gente lê, a gente tem um olhar muito parecido, porque a gente mexe muito com traduções, e são elementos, você está realmente analisando elementos primordiais nos estudos da tradução, então é inevitável da gente comentar as mesmas coisas. Então, qual é a função dessas notas de rodapé, que é a pergunta que te fez o Júlio. Mas é isso, eu gostei muito de te parabenizar,
Só são reflexões que eu queria te fazer. Responde se quiser e realmente parabéns às suas orientadoras. Obrigada. Obrigada pelas observações, professora Maria Helene, muito gratificantes. Professora Luana, gostaria de falar. Eu sou muito falante, eu já começo. Não pode falar, porque é a tua vez agora de falar alguma coisa sobre o que eu te falei, se quiser, né, claro. Ok. Na verdade, né, desconstruir preconceitos que, na verdade, Ralph, no Brasil, ele é reconhecido, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, ele sempre foi reconhecido como autor de obras infantis sobre o Oriente, ou seja, orientais, literatura infantil oriental. Então, eu me propus, na verdade, desconstruir isso, inclusive no Brasil, não é? Que meu propósito é publicar essa obra, essa tradução, logicamente, aceitando as observações do professor Júlio, que eu já tinha esse propósito de reler, refazer, revisar e repensar, né, a tradução, porque a gente faz isso realmente no primeiro momento. Essa tradução foi feita ainda na UFSC, né? Então, agora já é outro olhar, não é sobre a obra, essa que é a verdade. A gente está sempre mudando o olhar. Então, e nunca acabe, tradução inacabada sempre. Isso é verdade. Toda vida que eu olhei, eu disse, não, mas eu acho que isso aqui poderia ter sido melhor aproveitado. Então, realmente, foi isso. Na verdade, o objetivo realmente principal, era de fazer a tradução comentada, mas desfazer esse preconceito já solidificado sobre o olhar da obra do Ralph. Esse foi o meu papel principal. E eu acho que eu consegui, porque eu fiquei apaixonada por ele, né? Acredito, espero que todos também fiquem apaixonados por ele. E acho que era isso, e acho que foi isso, né, que você observou, e outro... Depois você revê o lugar dos objetivos, mas isso não é nada que não dê para fazer de uma isso forma... eu vou rever, tá, Maria Helene? Coloca na frente, na introdução, no resumo, é só isso. Eu vou rever isso tranquilamente, tá? Muito obrigada por sua observação, porque a gente acaba encontrando vários objetivos, né? À medida que a gente vai lendo, na verdade, a gente vê que tem outros objetivos, mas a gente fica na dúvida, coloca ou não coloca isso, né? E aí, realmente, mas eu acho que acabou o que eu queria, que era exatamente mostrar que Ralph é um autor, tanto que não sou eu que falo isso, né? São vários autores, Paula Chegg, tem vários, né? Vários pesquisadores que já trabalham com Ralph no mundo todo. Agora, no Brasil ainda está muito tímida, mas eu vou agora trabalhar o Ralph, né? Em sala de aula, com as minhas crianças, na graduação, onde eu puder, eu farei essa voz, né, vibrante sobre a obra dele, porque realmente eu me encantei com as posições dele, né? Eu acho que me identifiquei muito com o Ralph, né, na questão da floresta. É impossível não falar na floresta. Mas obrigado. Tudo bem. Obrigada, Rosane. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada por suas observações. Então, agradeço também a professora Maria Helene, a leitura atenta. Bom, agora vocês sabem, a banca tem que se reunir para deliberar. Eu queria pedir, então, aos professores José Guilherme, Júlio, Maria Helene, eu enviei agora no grupo da defesa da Rosane o link para a nossa deliberação e nós devemos sair, então, ou sair dessa sala ou tirar voz e vídeo, obviamente, porque a deliberação tem que ser secreta. Eu acho que a gente pode sair daqui, como você disse, sair mesmo. Isso. E você poderia talvez parar a dar uma pausa assim eles podem conversar entre si, né? Porque uma sala de aula, uma sala afinal, não, onde a Rosane pode conversar com as pessoas que vieram prestigiar. Nós saímos e a gente volta. Isso, eu vou então pausar de fato a gravação. E a gente entra na outra sala. Isso. E no final a gente volta. Isso, então Rosane, você aí. tem que ficar aqui. Isso. Até mais, então.